A mim veio a palavra do Senhor dizendo, Evangelho segundo Lucas escreveu, capítulo 15, versículo 1 e 2. E a palavra de Deus ela vai dizer assim, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Preste atenção no que o Pai vai falar contigo, porque o Pai quer que você se aproxime dele. E aqui eu começo a minha mensagem dizendo, existe uma diferença entre 4 grupos de pessoas que está escrito nesse texto. Esses 4 grupos de pessoas são os publicanos, os pecadores, os fariseus e os escribas. A diferença dos publicanos e pecadores é que eles ouviam Jesus. Já os fariseus não. Os fariseus e os escribas murmuravam falando mal. Os publicanos e pecadores ficavam calados enquanto ouvia Jesus. Já os fariseus e os escribas falavam enquanto Jesus falava. Aí eu chego à seguinte conclusão. Pessoas educadas ficam em silêncio para ouvir. Pessoas mal educadas e religiosas ficam falando junto e ainda ficam murmurando. Por isso que eu digo, o pecador arrependido não escuta homens religiosos. O pecador arrependido escuta Jesus. E quem para ouvir Jesus, e quem para escutar Jesus, aprende muitas coisas. E uma delas é, com Jesus você aprende a ser manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Com Jesus você aprende a ser humilde de espírito. Mateus capítulo 5, versículo 3. Com Jesus você aprende a ser misericordioso. Mateus capítulo 5, versículo 7. Com Jesus você aprende a ser um pacificador. Mateus capítulo 5, versículo 9. Com Jesus você aprende muitas coisas. Quando você para ouvir Jesus, você aprende muito. E aprende coisas que irão contigo para o resto da sua vida. Mas agora preste atenção com quem para ouvir os fariseus e os escribas e os religiosos daquela época. Quem para ouvir os fariseus e os escribas aprende a ser soberbo, aprende a ser orgulhoso, aprende a pensar que sabe tudo, aprende a ser murmurador, aprende a mostrar uma santidade que não tem, com vestes que estão até limpas, mas o interior é sepulcro caiado. Aprende a desprezar, aprende a humilhar, aprende a fazer uma das coisas mais horríveis no meio desse povo, fazer acepção de pessoas. Eu sei que a vida faz que nossos passos cruzem com esse tipo de pessoas. Mas bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas eu também sei que essa vida faz que os nossos passos se cruzem com pessoas que ensinam Jesus e falam de Jesus. É dessas pessoas que temos que se aproximar. E é o que o texto diz. Aproximaram-se de Jesus. Mas agora eu quero te dizer uma coisa que o texto mostra. Quem se aproximou de Jesus foi os pecadores. E não foi Jesus. E o texto diz, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Eu e você só se aproximamos de Jesus através de 2 coisas. E que coisas são essas? E quais são essas 2 coisas? Elas são arrependimento e confissão de pecados. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Provérbios 28, 13. E a misericórdia está com quem? Está com Jesus. O cego de Jericó disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lucas capítulo 18, versículo 38. Quem clama por misericórdia dá a entender que se arrependeu dos seus pecados. Mas não é apenas se arrepender. Tem que confessar para Jesus o seu pecado, para que ele te perdoe. Salmos 51, verso 4 diz, pequei contra ti somente pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Depois da confissão de seus pecados, a promessa de perdão e purificação da primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, se cumpre.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, e nos purificar da própria injustiça que cometemos ao pecar contra o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Só se aproxima de Jesus quem se arrepende. Quem não se arrepende, fica longe, fica de longe, igual os fariseus e os escribas. Nós não precisamos necessariamente ser religioso para ficar longe de Jesus. Para ficar longe de Jesus, basta não se arrepender. Basta não reconhecer que pecou. Porque o livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2 e 3, diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. E aqui finalizo dizendo e te perguntando: quer se aproximar de Jesus ou quer ficar longe de Jesus? Se você quer se aproximar, se a sua resposta é sim, se arrependa. Se a sua resposta é não, tem um versículo para te dizer. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Se aproximar, se arrepender e confessar que Jesus é Senhor e negar a si mesmo, terá o seu nome no livro da vida. Se não fizer isso, o seu nome não vai estar no livro da vida. Aproxime-se de Jesus, que Ele está pronto para te perdoar. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.